Vamos concluir então aqui o raciocínio que ficou faltando. Na última parte da folha, acho que eu levei a minha folha aí para baixo. Aqui, obrigado. Na última parte aí da página que a gente estava trabalhando, tem algumas lacunas que ainda não foi preenchido. Você sabe uma coisa que todo mundo me pergunta? As pessoas falam assim, mas os meus filhos estão criados, Dinarte, e agora o que é que eu faço? Né, meus filhos estão grandes, como é que eu resolvo agora? Eu sempre falo, e falei hoje de manhã na nossa reunião aqui, eu fiz o spoiler de tudo, né, que eu ia falar de tarde. Eu disse assim, no reino de Deus, como é que se conserta as coisas no reino de Deus? No reino de Deus tudo se conserta com arrependimento. Quando a gente sabe que deveria ter feito uma coisa que não fez, a gente se arrepende, pede perdão a Deus, pede oportunidade para começar de novo. Quando a gente sabe que ofendeu alguém, o que a gente faz? Pede perdão à pessoa. Se erramos com os nossos filhos, a gente pede perdão aos filhos e diz para eles que a gente vai tentar fazer de novo do jeito certo. E aí outros pais dizem assim, eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor, eu me esforcei, eu orei, levei para a igreja, criei os meus filhos na igreja. E aí eu sempre digo o seguinte, nós não temos poder sobre as escolhas dos nossos filhos. Pode ser que eles cresçam e escolham fazer exatamente o contrário do que nós ensinamos. Então a gente tem que aprender isso daqui. A gente tem que orar para que Deus levante juízes no curso da vida dos nossos filhos. Foi aquilo que o pastor leu para nós. Quando o povo de Israel desviava, Deus levantava juízes. Eu estava com um pastor há poucos dias atrás, o filho dele morando em outro país, afastado do evangelho, e eu disse para ele, pastor, tudo que o senhor tem que fazer aqui é continuar orando, porque Deus tem gente dele a serviço dele, lá onde o seu filho está. E Deus pode colocar pessoas no caminho do seu filho para falar com ele na hora que precisar. Então, pai e mãe, anote aí, por favor. É possível que eles se esqueçam de Deus e de seus feitos. Pode ser que a gente ensine tudo para os nossos filhos. Pode ser que a gente conte tudo, treinamos os nossos filhos. E eles se esqueçam. Ou decidam abandonar. Pode ser que isso aconteça. É possível também que eles façam o que é mal perante Deus. Que eles façam escolhas que desagradam a Deus, andar em caminhos que não agradam a Deus. Mas é possível também que eles precisem de quem Deus vai levantar na vida deles para livrá-los da mão dos opressores. E eu tenho uma história que vivi com a Norma, a gente estava no estado do Pará ministrando sobre essas coisas, e tinha um casal, eu hoje tenho até medo quando eu falo um casal de idosos, né, porque eu e Norma juntos já dá mais que Moisés, né? Então tinha um casal com seus filhos já criados, e todos os filhos desviados, morando em outro estado, casados com netos, todos desviados. E eles falaram assim, Dinarte, a gente errou muito, eu era aquele pai autoritário. A gente criou os nossos filhos no cabresto muito curto. A gente achava que fazendo assim a gente ia poupar os nossos filhos de conhecerem o mundo, de desejarem o mundo. E deu tudo errado. Tão logo eles cresceram, eles saíram da igreja e nunca mais voltaram. Estão morando lá em outro estado. Mas a gente entendeu, a gente já sabe o que vai fazer. Eles decidiram que iam procurar esses filhos e pedir perdão aos filhos. E eles marcaram um dia de ir visitar os filhos em outro estado, ligaram para o filho mais velho e falaram assim, nós estamos indo para aí porque a gente precisa falar uma coisa muito séria. Agora pensa comigo, se seu pai, se sua mãe, bem idosos, ligam para você e dizem que tem um assunto muito sério para falar com você, o que você pensa? Vai morrer. Está doente, está com câncer, está vindo comunicar que tem 6 meses de vida. E aí quando eles chegaram lá, estão os 3 filhos reunidos, a filha com os 2 filhos, genro, nora, neto, todo mundo na sala. E eles começam a contar o que eu tinha ensinado para eles, e eles se ajoelham na frente dos filhos e pedem perdão pelas falhas que eles cometeram.
Na hora que ele se ajoelha, o filho mais velho começa a chorar e vai, se lança nos braços dos pais de joelho também. E começa a pedir perdão pelas rebeldias, pela desobediência. Aí vem filho por filho, abraça os pais, faz isso não. Vocês foram excelentes pais, nós que erramos, nós fomos desobedientes. Aí começaram a reconciliação e os netos tudo vendo e chorando. A última notícia que esses deram para a gente, porque nós voltamos lá depois, é que todos os filhos tinham voltado para a igreja. Então, irmãos, a gente precisa só ter certeza de uma coisa, que nós não estamos deixando vácuo. Quantos sabem que o som não se propaga no vácuo? Virtude também não. Se você não ensinar nada, a virtude não vai brotar no seu filho. Agora, você pode ensinar a virtude ao seu filho e o seu filho decidir não seguir. Mas lembra de Provérbios? Ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e ainda quando for grande não se esquecerá ou não se desviará dele. Ele pode até desviar, ele pode até não querer, ele pode até rejeitar, mas esquecer ele não esquece. Está gravado, está no almoxarifado moral, ele pode até rejeitar, mas está gravado. E um dia um pai estava conversando comigo que a filha estava namorando com um rapaz da igreja, mas que não era o cara dos sonhos dele. E ele veio falar comigo muito preocupado, e eu disse para ele assim: você confia no que você depositou no coração da sua filha? Porque essa é a pergunta mais importante, não é a escolha que os nossos filhos vão fazer. A pergunta mais importante é: você confia no que você fez pelos seus filhos? Se você confia no que você fez, descansa o seu coração. Tá certo? Então, deixe-me fazer uma última pergunta para vocês. Na casa de vocês, o que é que vocês têm feito para cultivar essa fé na família? De forma prática. Dizer assim, não, a gente faz isso, isso, aquilo e aquilo outro. O que é que você tem feito? Em quais áreas da sua família Deus está precisando levantar um libertador? Para corrigir algumas coisas que não estão bem. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar 5 minutos para vocês pensarem, anotem, conversem como casal, depois eu vou pedir para cada casal conversar com outro casal, quem está sozinho conversar com outra pessoa que está sozinho, quem estiver sozinho junto em 2, 3, e conversem mais 5 minutos, vamos orar uns pelos outros, porque isso é uma coisa importante para nós como igreja. O que nós estamos fazendo para cultivar a fé na nossa família? Pode ser que na hora que eles lerem para vocês o que eles estão fazendo, brote uma ideia para vocês. E assim a gente vai desenvolvendo uma cultura de cultivar a fé dentro de casa. 5 minutinhos para cada um, né, para o casal conversar. O que é que eu tenho feito para cultivar a fé na minha família? Em quais áreas da minha família o Senhor precisa levantar um libertador? Ou seja, qual área da nossa casa a gente está precisando que Deus faça alguma coisa? Tá bom? 5 minutos para o casal conversar e depois mais 5 para conversar família com outra família. Esse bate-papo é um indicativo maravilhoso de que nós temos muito o que conversar sobre esse assunto. Certo? Esse não é um assunto sobre o qual a gente conversa muito. Então, quando a gente é provocado e começa a conversar, a gente descobre que tem muito que tratar nesse assunto, né? Deixa eu ouvir umas 2 ou 3 pessoas. Quem quer falar sobre o que vocês conversaram no grupo? Quero ouvir 2 ou 3 e que você achou muito interessante, que chamou a sua atenção. Quem quer falar? Não precisa empurrar, um de cada vez. Percebe. Quem quer falar sobre o que vocês conversaram, o que você achou interessante e tal? Se não tiver voluntário, eu escolho o voluntário. Pode escolher o voluntário? Então pronto, pode levar para ela ali, que foi a primeira que me perguntou. Normalmente é quem olha para trás, Paz todo mundo. Gente, é muito importante assim, o que eu coloquei, porque eu coloquei um pouco do meu testemunho, do que vem acontecendo na minha vida. Porque eu sou a segunda convertida da família, só que meu irmão, ele também ele parou, né, no caminho.
Então, no caso, eu sou a primeira que está aí no avivamento, né? Está na vivência da palavra de Deus. E eu coloquei assim, né? O que eu tenho feito? Coloquei aqui um pouco de ser um exemplo, né? De superação do que Deus tem feito na minha vida, né? Sendo um exemplo do que Deus trouxe, do que Deus preparou. Né? Então, o exemplo para mim é fundamental em relação à palavra de Deus. Coloquei que eu estou vivendo o Evangelho. Então, isso aqui é muito importante no fazer, né, que é ir de pregar o Evangelho e mostrar para as pessoas que realmente o caminho é esse, né, e orando por eles, né, porque Deus, para Deus nada é impossível, né, então em algum momento Ele vai atingir eles e eu creio muito que já está sendo atingidos por mim, né, porque a minha mãe era uma pessoa que não gostava de crente, eu sempre ouvi coisas horríveis de crente, mas eu sempre fui apaixonada por crente. Sempre amei os casamentos de crente, oração, né? Então eu sempre estive trabalhando em casamentos, então os que mais me impactavam eram os de crente, né? E aí, quando eu me tornei crente, na verdade, Deus veio me procurando, né? Me buscando. Meu Deus, o que o senhor quer, né, comigo? Eu não sei, né? Aí eu precisei sair da minha cidade para poder tomar essa decisão de realmente entregar minha vida para Jesus, de realmente ser, né, uma pessoa que vivesse no Evangelho. Então, hoje eu moro 1.200 quilômetros da minha família e o que eu tenho precisado, né, é mais proximidade a eles, porque meu pai e minha mãe são semi-analfabetos, até analfabeta, minha mãe mais ou menos, né? E essa distância dificulta um pouco, mas eu tenho ligado para eles, tenho conversado, visitei eles uma vez no ano passado e foi bom, porque o meu pedido para Deus era: Deus, não deixa eu ser um crente chato, porque eu não queria que eles tivessem uma impressão chata, né, do que é o Evangelho. Eu queria que eles mudassem o pensamento do que eles tinham, do que é um crente. Legal, muito então, bom. foi Deus trabalhando. Eu pedi muito para Deus me dar palavras, me dar situações, né, da qual eu fosse mansamente falando ao coração deles. Joia. Então, isso é Obrigado. muito importante. Obrigado, filha. Joia. Deixa eu ver um homem. Fala você, irmão. Deixa ele falar aqui, pastor. Passa para ele ali. Não olha para trás, não. Era você mesmo. Amém. Então, o que nós colocamos aqui e compartilhamos, por muito tempo, como homem da casa, nós não temos filhos. Muitas decisões foram precipitadas na minha vida. Porque eu acho que sou muito para frente nas coisas. E uma das coisas que nós colocamos há um tempo agora é as decisões em Deus. Lá em casa, há um tempo, a gente está buscando em Deus, não que não buscava, mas de uma forma mais sincera, porque muitas vezes eu enganava, se passava como se estivesse realmente buscando a Deus para uma decisão e não era. Então a gente tem vivido isso e colhido muito resultado disso na nossa casa. E uma das coisas que a gente compartilhou aqui agora é fazer o nosso memorial também. Legal. Porque são muitas coisas que Deus tem feito na nossa vida nesse tempo e que nós temos que colocar isso para a nossa família, apresentar isso para a nossa família, porque tem coisas que são visíveis, mas tem coisas que são espirituais e nós temos que compartilhar. Então nós vamos fazer isso a partir de já, montar esse memorial. No nosso canal do YouTube tem lá uma mensagem sobre o memorial que o Gueriezo pregou e tem também uma outra feita pelos nossos líderes que a gente explica bastante sobre o memorial. Então vamos acompanhar lá para a gente fazer direitinho. Legal. E a outra coisa em questão à família, a salvação. E que Deus também, aqui a gente compartilhou, que Deus levante libertador na nossa família. Amém. Às vezes, como o pastor falou, minha família, da parte dela, tem familiares aqui na cidade, em Jaguariúna, que a gente mora, tem no Paraná, a gente tem família para Mococa e região. Então, para que haja pessoas que também sejam salvas. Ter caminhos para que a palavra chegue, além das nossas vidas, quando nós estivermos. Amém.
Joia, Nós obrigado. oramos também todo dia em relação a isso. Obrigado, irmão. Obrigado. Pastor, o senhor quer falar? Pode falar. Então tá bom. Então deixa eu pegar outra irmã. Fala, senhora. Normalmente é quem pergunta. É quem olha para trás, é quem pergunta, não escapa nunca, né? Então lá, aquela pergunta, né? O que vocês têm feito para cultivar a fé na família? Em quais áreas da família Deus precisa levantar um libertador? Agora com 10 meses. Ai, que lindo. Levar para a filha uma experiência, né? Para que ela. Nós somos uma mulher única. Eu, minha filha, eu homem máximo. Que legal. Então a gente tem enfrentado muitas lutas, né? Claro que não quer deixar a família direcionada, né? Mas através disso e testemunhando o que Deus fez na minha vida, né? Os familiares, me lembrei agora de uma situação que, vendo a minha reação perto quando eu fiz a mulher única a primeira vez, a minha libertação, aliás, e toda a questão de perdão, que para mim é a chave do Evangelho, né? Todas as coisas para penetrar o Evangelho no coração das pessoas. Nós tivemos até uma reconciliação na família por conta do meu exemplo, do meu procedimento. A pessoa viu eu sofrendo e depois, de repente, me viu alegre, feliz, com outro comportamento, né? Então, o que eu penso é que a gente tem que testemunhar sempre, né? As maravilhas, as pequenas coisas que Deus faz na vida da gente, seja financeiro, seja de saúde. Acabei de fazer com a irmã Azul Joias Preciosas, né? Um outro curso, foi bênção também. Então, na minha idade, assim, agora é orar pela família. Isso. E testemunhar o Evangelho e o que Deus fez em todo o meu caminhar, né? Como que eu cheguei até aqui. Não foi fácil, tantas coisas que eu já passei, mas em todas elas, todo o meu caminhar, mesmo quando eu não era cristã, eu via as promessas de Deus na minha vida, porque eu tinha a minha avó. Que orava. No chão, Sempre, irmã, orando. sempre tem alguém que está orando por alguém. Nada acontece por acaso. E né? ela pôde presenciar a minha conversão. Ela morreu depois de alguns meses, mas eu pude ir com ela na igreja e ela pôde presenciar a minha conversão. A minha e de meu irmão também. Então, coisas que ela plantou em oração, nós estamos colhendo agora. Amém. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, gente. Pega a sua segunda folhinha. Vamos avançar. Vamos avançar porque eu não quero falar 3 horas. Daqui para frente. Vamos falar menos, né? Bem, vamos pensar para as próximas gerações agora, né? Vamos pensar para frente, né? Como é que a gente quer olhar para frente? Abram aí, por favor, Josué 4, de 5 a 7. Do que se trata esse assunto de pensar para as próximas gerações? Josué 4, de 5 a 7. Quem vai ler para nós, por gentileza? Essa é a história que eu já mencionei aqui da travessia do rio. Cada um carrega uma pedra, quando chegar na outra margem,
empilha as pedras, e todo mundo vai ver aquela coisa ali. Vocês lembram das Stoneheads, né? Aqueles monumentos, que até hoje intriga todo mundo, como é que aquilo foi feito? Por que será que fizeram aquilo? Algum propósito tinha, né? Era para marcar alguma coisa, se era um relógio do sol, se era coisa para deuses, se não era o que era. E Deus mandou Josué fazer a mesma coisa, pega a pedra grande, empilha, e vai ficar ali um monumento para quando os filhos passarem e perguntarem, o que aconteceu aqui? Na verdade, a história toda tem a ver com não deixar morrer aquilo que realmente importa. Anote aí, não deixar morrer o que realmente importa. Quem cuida de planta em casa? Eu estou vendo uma plantinha aqui, levaram ela no fisioterapeuta, não é isso? Fizeram, a fisioterapeuta é você? Ele, olha lá, levaram a plantinha no fisioterapeuta, para não quebrar o galinho, né? Quem tem planta em casa aqui? Tem planta. Hã? Você cuida da planta? Ah, é? Ixi, não deixa minha mulher ver isso, não. Lá em casa eu também. Você sabe que quando eu prego sobre casamento, eu falo sobre isso, né? Quando Deus criou o homem, colocou ele aonde? Para cuidar do jardim, até vir a mulher. Quando veio a mulher, o que Deus falou? Domine o mundo e sujeite a terra. Eu aprendi que o homem sem a mulher não passa de um jardineiro, só toma conta de um quintal. Basta ver o homem quando é sozinho ou quando está sozinho em casa, a bagunça que fica, salvo raríssimas e honrosas exceções, né? Então todo homem tinha que ser jardineiro, porque na criação Deus colocou o homem para cuidar do jardim. Aí a mulher veio e arrumou mais serviço para ele, e falou assim, agora você domina o mundo inteiro, sujeita a tudo, né? E você sabe que quando aposenta piora, porque o cara passa a trocar de nome. Se ele é Sérgio, ele muda de nome. Se ele é Antônio, ele passa a ser Jaque. Já que você está parado, já que você está aposentado, já que você não está fazendo nada, né? Aí o cara muda de nome e a mulher fica arrumando serviço para ele, né? Hã? Como é que é isso? Cada hora que eu... Opa, vai mais uma para o meu repertório. Quando você lê na Bíblia, por que eu estou falando desse negócio da planta? A gente não gosta que planta morra. Lá em casa tem muitas orquídeas. Nós chegamos de viagens fim de semana, às vezes a gente salta do carro, gente, nem entra em casa. O que a gente faz? Vai ver as plantas todinha. Aí quando eu saltei do carro, que eu já olhei para o pergolado, tinha um talo saindo flores da orquídea, que quebrou com o vento. Nossa, mas a gente ficou ali parado, lamentando, antes de entrar em casa. Aí a gente roda tudinho para ver se nasceu flor, o que tem, como é que está a moreira, se está carregado, se não está, vai no ninho ver a florzinha, e vai não sei o que, roda o quintal todo. Às vezes a Norma chega com bolsa, porque você sabe que bolsa é um órgão do corpo feminino, né? Quando a mulher faz cirurgia de apêndice, sai uma bolsa, né? Você pode ver, a mulher entra no carro, ela põe tudo atrás, mas a bolsa fica no colo, ela não desliga da bolsa. É um órgão do corpo feminino a bolsa, né? Às vezes a Norma chega, ela está com a bolsa e molhando as plantas, porque a gente não gosta de deixar morrer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente dá valor. E falar sobre cultivar para as próximas gerações é não deixar morrer aquilo que realmente é importante. Quando a Bíblia fala assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o que a Bíblia está falando de verdade? Eu sou o Deus do Pai, do Filho e do Neto. Não tem nada místico nisso, gente, não tem nada de sobrenatural. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é nada disso. Eu sou o Deus do Pai, do Filho e do Neto. Quando Deus fala isso na palavra, é como se Deus estivesse dizendo, eu já estou há muito tempo na sua família. Eu não comecei com você, eu comecei com seu avô, com seu bisavô e comecei com seu pai. É disso que a Bíblia trata. A visão sempre foi geracional. Agora são os homens que estão anotando, né? Agora são os homens.
A visão sempre foi geracional. Nunca em lugar nenhum da Bíblia Deus tratou com o homem como um indivíduo. Sempre tratou com o homem pensando na sua descendência. Sempre foi geracional. O alvo, na verdade, é conectar as gerações. Então, quando fala eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus está dizendo tem algo que une o pai, o filho e o neto. O que que eles têm em comum? Eles creem e servem ao mesmo Deus. O alvo sempre foi conectar gerações, nunca foi ao contrário. E aí, como eu disse anteriormente, chegou um momento na história de Israel que tinha uma geração que não sabia quem era o Deus. O que que faltou? Na verdade, se você olhar, ainda havia sacerdócio. Se você olhar o livro dos Juízes, tinha sacerdote? Tinha sumo sacerdote. O que mais que tinha lá? Tinha liturgia. Eles observavam os sábados, as festas, os sacrifícios. Eles observavam tudo, gente. Ainda havia o tabernáculo estava lá em pé, todo bonito, todo adornado, tinha altar, tinha arca, tinha tudo isso. Ainda havia a arca e as tábuas da lei, mas a pergunta é, o que foi que se perdeu? Se eles tinham o centro da fé deles, que era o tabernáculo, a lei, as festas, a liturgia, o sacerdócio, que tendo tudo isso era uma geração que não sabia quem era Deus? A resposta é simples, porque a religião não é necessariamente relacionamento com Deus. É possível ser cristão sem ser nascido de novo. É possível ser evangélico sem nunca ter conhecido a graça do Evangelho. É possível ser uma nação cristã que não tem nada do Cristo. Como hoje a gente vai a Israel e o que tem lá do Deus de Israel? Pouco ou quase nada. A maioria dos judeus que a gente conhece no Brasil são desviados. Já ouviram falar em Luciano Huck? Qual foi o testemunho que alguma vez Luciano Huck deu da fé dele como judeu? Roberto Justus, já ouviram falar em Roberto Justus? Qual foi alguma vez que vocês ouviram Roberto Justus dar testemunho da fé dele como judeu? Ou Boris Casoy? Eles continuam praticando a fé. Eles continuam indo na liturgia, continuam sendo circuncidados. Continuam fazendo todas as cerimônias, mas não têm a vida. Não têm a vida. Essa é que é a tragédia de uma geração que não conhece Deus. Eles podem ter tudo e não ter Deus. O que se perdeu é o seguinte, gente. A conexão geracional se perdeu. Quando uma geração se desconecta da próxima, tudo que era importante para essa geração deixa de ser passado para a próxima. Pega a sua Bíblia, por favor, veja se não é isso. Juízes 2:10. Pode ler. Qual é o grau de parentesco da geração que morreu com a geração que levantou? Primeiro grau, pais e... Não é estranho um negócio desse? O que seu pai era na vida? Meu pai era evangélico. E você o que é? Eu não sou? Nada. Onde foi que caiu essa conexão? Como foi que isso aconteceu? Essa conexão entre as gerações se perdeu. Morreu uma e a outra que se levantou não sabia nada do Deus da geração passada. Se perdeu também o senso comum. A gente falou muito sobre isso hoje, né? Veja Isaías 53:6. Gente, tudo que eu estou pregando agora, esses irmãos estão ouvindo pela segunda vez. Preguei tudo de manhã. Eles que deviam estar pregando aqui, já ouviram tudo. Isaías 53:6. Aí, podem ler para mim, por favor.
Então funciona assim, irmã, todos eles tinham um só caminho. Tinham um só caminho. De repente, cada um começou a se desviar pelo seu próprio caminho. Sabe do que nós estamos falando, irmã? Existia uma coisa que era um senso comum. E de repente alguém achou que podia fazer diferente. Aí o outro falou assim, já que ele está fazendo assim, eu vou fazer assado. E cada um começou a fazer de um jeito. Vocês querem ver? Eu vou dar um exemplo que todo mundo entende. Quando uma mulher está fazendo uma receita, ou um homem que gosta de cozinhar está fazendo uma receita, diz assim, 2 colheres de chá de não sei o que lá, não sei o que lá. Todo mundo sabe o que é uma colher de chá? Dá para errar nessa medida? Não, se você puser 2 colheres de chá, 2 colheres de chá. 50 ml de não sei o que lá, não sei o que lá. 50 ml é 50 ml, nós estamos falando de medidas absolutas. Mas chega num momento, diz assim, uma pitada de sal. O que é uma pitada de sal? O que é uma pitada de sal? Quanto é uma pitada de sal? É o que couber nos seus 2 dedos. Qual o tamanho do seu dedo? Ok. Qual o tamanho do seu dedo? Vem 100 gramas de sal nessa pitada. Deixa eu ver o seu dedinho, irmão. Olha que delicada. Significa que se cada um de nós for colocar uma pitada de sal, o dela vai sair menos salgado. O dele, bacalhau. Carne seca. Tá certo? Vocês percebem o que eu estou falando? Existia uma medida exata. Só que um dia um infeliz resolveu usar a palavra uma pitada. E aí ninguém mais sabe quanto é uma pitada. A gente tem uma leve ideia. A gente já viu alguém dizer que pitada é quando você põe os dedos e o que vier é aquele tanto. Mas isso não é medida absoluta. E na fé é a mesma coisa. Não, eu até te respeito, mas eu não creio do seu jeito. Jesus para mim é assim. Eu tenho minha visão de Jesus. Não, eu leio a Bíblia, mas eu tenho o meu jeito de ler a Bíblia. Eu não concordo com a interpretação que você está dando da Bíblia. Não é bem assim que a Bíblia quer dizer. E aí cada um vai se desviando pelo seu próprio caminho. Perdeu o senso comum. Logo hoje tem igreja com pitada de Jesus para todo gosto. Tem Jesus que nem morreu mais na cruz. Tem Jesus gay. Tem Jesus que não ressuscitou. Tem todo tipo de Jesus. Porque cada um coloca a sua pitada. E quando você perde o senso comum, no final das contas você perde o quê? Perde tudo. Porque quem conta um conto, aumenta um ponto. Logo ninguém sabe como as coisas começaram, logo ninguém sabe como elas vão terminar. Então, se a gente continuar criando filho, cada um do seu jeito, nós não sabemos como é que as coisas vão terminar. Eu sei que as coisas não estão indo bem. E não foi bem para eles. Estas coisas foram escritas para aviso nosso. A cadeia de valores que os distinguia, e Deus falou isso, vocês vão ser um povo meu. As nações da terra vão olhar para vocês e vão ver um povo que Deus cuidou, que Deus zelou, mas vocês precisam andar dentro desses limites. Vejam Juízes 2:20. A cadeia de valores que os distinguia se corrompeu. O que diz Juízes 2:20? Traspassou, eles corromperam. Então assim, eu li, quem lembra daqueles livros de Frank Perret, Este Mundo Tenebroso? Alguém leu isso? Gente,
o 2, eu li numa sentada. Eu sentei no meu sofá e eu li aquele livro de uma vez só. O terceiro livro chamava-se O Profeta. Era sobre um jornalista que se converteu e ele não conseguia mais dar as notícias como elas vinham editadas para ele. Mas no primeiro livro, Este Mundo Tenebroso, tinha uma menina que era uma das protagonistas do livro, chamada Mary Sally Hall. Ela foi parar naquela cidadezinha onde tudo acontece, e ela era filha de uma família cristã, entrou no mundo das drogas, e um dia ela conversando com o pastor, ela disse: eu me rebelei contra o meu pai, porque o meu pai colocava muitos limites para mim. Mas hoje eu entendi que as cercas que o meu pai colocou para mim, não era para me impedir de avançar, era para que eu tivesse onde me apoiar quando eu caísse. Hoje eu quero me levantar e não tenho onde me segurar. Eu li isso na década de 90, mas essa imagem está na minha cabeça. Deus coloca limites, não é para nos tolher. Deus coloca limite, não é para fazer a vida perder a graça. Deus diz que o sexo só pode ser praticado dentro do muro de proteção do casamento, não é porque Deus não quer que a gente goze o prazer do sexo, é porque Deus sabe que ele fora do casamento ele é prejudicial. Deus falou que cada homem tem que ter a sua própria esposa. Pô, mas é muito melhor ter um monte. Fulano de tal tinha na Bíblia, ciclano tinha na Bíblia, ciclano tinha na Bíblia tantas mulheres. Aí a gente começa a fazer o evangelho segundo a nossa própria conveniência, e a gente vai quebrando as cercas, os muros de proteção. Daqui a pouco nós estamos num campo, sem muro, sem nada, e não temos aonde nos apoiar. É isso que está acontecendo. Corromperam, simplesmente traspassaram todos os limites que Deus estabeleceu para eles. E quando você corrompe os limites, quando você tira as barreiras, você não deixa nenhum limite para a próxima geração. Você não deixa referencial, por isso que a Bíblia diz: não remova os marcos antigos. Só entende isso quem já comprou lote. Já comprou lote? Não? Quando você compra um lote, quando você vai visitar o seu lote, qual é a coisa mais importante? É a estaquia, são os marcos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. É onde você mede largura e profundidade. A topografia é o menos importante. Você só precisa saber onde começa e onde termina o seu terreno. É a coisa mais importante. Ninguém pode vir ali e remover. Na hora quando você for construir, tudo que você precisa fazer é pegar uma trena e medir se do ponto A ao ponto B está no tamanho certinho do terreno que você comprou. Se não tiver, alguém removeu. Se tiver a menos, foi o vizinho. Se tiver a mais, foi você que entrou no terreno do próximo. E é assim. Quando você vai fazer compra no supermercado, você enche o seu carrinho, chega aqui no seu porta-mala, tira tudo do carrinho, põe dentro do seu porta-mala, fecha. O que você faz com o carrinho? Você põe na vaga do lado e vai embora? Aí quando a pessoa chega, te chama: ô filho da bênção, largou o carrinho aqui. E quando você chega que vai estacionar e que tem um carrinho na única vaga, você diz: ô, um abençoado filho de Deus passou aqui e deixou já um carrinho para eu pegar. Você fica revoltado, porque alguém extrapolou os limites. Não era para deixar ali. O braço não cai se você andar 10 metros para botar o carrinho lá na baia, mas é muito mais fácil olhar para o lado e... Não, tem o cara que ganha para recolher, tem o lixeiro que ganha para pegar o lixo. Para que eu vou procurar lixeira? E assim nós vamos removendo os marcos da sociedade. Entendem? Ai, Jesus. O nosso plano, irmãos, é voltarmos ao livro de Deuteronômio. Nós não vamos conseguir educar filhos para a glória de Deus se a gente não entender o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é o único livro da Bíblia escrito para a paz. É o único livro da Bíblia escrito para a paz. Se você lê o livro de Deuteronômio com
com a cabeça de um pai e de uma mãe que aprendeu alguma coisa e que agora precisa passar para os filhos, você vai entender o livro de Deuteronômio. Veja o capítulo 6, versos 1 e 2, por favor. Já dei aquela panorâmica do livro de Deuteronômio, não preciso repetir, é a repetição da lei. Agora, a única coisa que acontece é que antes de repetir a lei, Deus acrescenta um detalhe aqui. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde os teus estatutos que eu te ordeno, tu, o teu filho e o filho do teu filho, ou seja, o pai e o neto, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então, quando o livro de Deuteronômio foi escrito, ele foi escrito para pai, para o filho e para o neto, para que isso viesse dessa forma sendo transmitido de geração em geração. Podem ler para mim a próxima frase, por favor, todo mundo junto? Ninguém é responsável pela fé na sua casa, você é responsável. Por isso que a pergunta anterior foi: o que é que você está fazendo na sua casa? Como é que você promove a fé na sua casa? Como é que você cultiva os valores de Deus? Perdão, estou salivando aqui. Como é que você cultiva essas coisas na sua casa? Como é que você promove isso no ambiente da sua família? Deuteronômio 6, 6 e 7 diz assim: para a paz, tá? As palavras que hoje te ordeno estarão no coração de quem? Do pai. E diz assim: e tu as inculcarás a teus... Vamos lá lembrar do funil? A palavra está no coração de quem? E tem que ser transferido para quem? Para o coração dos filhos. Qual é o funil? É o exercício da paternidade. É na maneira como você educa o seu filho que você transfere o que está no seu coração para o coração do teu filho. Se o teu filho é educado pela tia Ju, está sendo transferido o quê? O que está no coração dela. Se o teu filho é educado pela tia que cuida da casa, o que está sendo transferido para o teu filho? Se o teu filho está no kumon, no judô, no balé, na natação, na escolinha de futebol, o que está sendo transferido para o coração do teu filho? O que está no coração de cada uma dessas pessoas. Se você nada faz com teu filho, não está indo nada do teu coração para o teu filho. Trazer para a igreja não é transferir o que está no teu coração para o teu filho. A maneira mais fácil que eu encontrei de explicar isso é os churros. Quem gosta de churros aqui? Não, mas vamos lá. Quem gosta de verdade? 2 braços. Mas assim, quem é doidão por churros, os 2 braços e um pé? Eu sou louco por churros. Quem sabe fazer churros aqui? Como é que faz churros? Quem sabe? Fala. A irmã ali levantou o braço, ela sabe. É uma massa cozida, igual coxinha. Não, mas calma. Essa massa é feita de quê? Farinha de mandioca? Açúcar. Alguns caprichosos botam manteiga, outros botam leite para ela ficar mais macia, não é isso? Uns botam um ovo para dar a liga, sem precisar botar muita farinha, só a gema, né? Tá pronto churros? O que é que faz com isso tudo? Não, fritar não. Não, você só misturou os ingredientes. Ah, vai cozinhar essa massa, então não tem nada de fritar ainda, tem que cozinhar a massa. Igual a massa da coxinha. Está pronto churros? Depois de cozido, para modelar. Aí você corta uns 10 a 12 centímetros e frita. Está pronto churros? Não. O que está faltando? Não, vocês estão com muita pressa. Passa no açúcar e na... Vocês só sabem comer, fazer churros, vocês não sabem.
Tem muito pai que educa filho e para no açúcar e na canela, para só no que está do lado de fora. A roupa que veste, a música que ouve, o filme que vê, está preocupado só com a canela e com o açúcar, mas não está recheando nada. Passou na canela e no açúcar, está todo mundo comigo lá na maquininha de churros? Sim, todo mundo visualizou, encaixou o churros oco e começa a rodar. Que nome tem aquela maquininha que está com recheio? Não, aquilo chama pai e mãe. Porque é ali que está o recheio que vai ser transferido para os churros. A boca fala do que o coração... E qual é a palavra que você usa quando o cara está recheando os churros? Ele entende de churros. Qual é a palavra? Capricha no quê? Na farinha de trigo? Na canela, no óleo da fritura. Capricha no óleo da fritura. No recheio. Aí põe, deita ele, ainda joga um amendoinzinho torrado por cima. Eu não consigo falar dessas coisas sem comer. Doce de leite, feito lá em Pompeia, churros assado. Dá razão. Não, você não sabe se está delícia, eu estou comendo tudo sozinho. Alguém queria? Queria, irmã? Toma um para a senhora. Toma um para a senhora, vai ter que vir pegar. Churro da Jazan, fabricado em Pompeia, vai ser meu patrocinador. Pode dar uma olhada para a câmera que eu vou mostrar para o dono da fábrica. Que eu estou dando. Tem alguma grávida aqui? Alguém que está grávida ainda não sabe que está grávida? Não? Quem está querendo ficar grávida aqui? Eu? Toma, irmã. Churros da bênção. Mas, para funcionar tem que dividir com o marido, hein? Tem que dar os churros na boquinha do marido. Para que, é hoje, hein, filho? Minha irmã, vou dar um para a senhora lembrar de orar por mim, viu? Come os churros, abençoa o teu servo, Senhor, visita o teu filho. E uma para vocês duas, vocês brigar, sair no tapa, vocês e sua amiguinha aqui, cada uma come a metade. É isso, gente. Capricha no quê? Em que nós temos que caprichar nos nossos filhos? No recheio, no que a gente põe dentro deles. A maioria tem a preocupação com os aspectos externos. Em que se deve caprichar? Anota aí. Em que se deve caprichar? E o último é, a boca fala do que o coração está cheio. Ali não está isso não, né? Isso aí é para vocês anotarem abaixo dos churros. A preocupação com os aspectos externos, em que se deve caprichar, e a boca fala do que o coração está cheio. Então vamos pensar como é que funcionava isso. Eu falei que eles tinham um senso comum, que eles tinham valores que compartilhavam, que foram corrompidos. Vocês lembram do tempo em que os vizinhos eram parceiros uns dos outros para tomar conta dos filhos? Lembra disso? Que uma criança não fazia nenhuma arte sem que o vizinho chamasse, desce daí, rapaz, desce daí, eu vou falar com sua mãe se você não descer, hein? E aí se a mãe soubesse que o vizinho chamou a atenção, o senhor Antônio estava chamando sua atenção, seu moleque, tu vai tomar uma sua, eu não quero o vizinho brigando com você, chamando a atenção para o seu mau comportamento, não. Hoje se o vizinho chama a atenção, você não cuida dos céus, os céus são as pestes, vai cuidar da sua casa, seu desocupado. Na igreja, se chamar a atenção de uma criança na igreja, eles saem da igreja. O gato vem morto de onde?
E eles acham que ninguém na igreja pode repreender uma criança que se comporta mal. Nós estamos querendo falar de um conceito que a gente trabalha no ministério chamado comunidade de pais com a mesma mentalidade. O que é isso? O que seria se todas as famílias, pastor Gil, que educam, que trazem seus filhos para essa igreja, se todo mundo comungasse dos mesmos princípios e valores, não só de fé, mas também na educação de seus filhos? Em que todas as crianças fossem educadas e criadas e crescessem num ambiente de confiança mútua, porque aquilo que é ensinado na casa deles, é ensinado na casa deles, é ensinado na casa deles, e todo mundo ensina os filhos do mesmo jeito. Hoje funciona assim. O casal precisa fazer uma viagem, de repente, não tem parente aqui, não tem com quem deixar os filhos. Aí o marido fala assim: por que a gente não deixa na casa do pastor Gil? Deus me livre. Os nossos já não são grande coisa, vai misturar com os dele, vai voltar daquele jeito. Aí o pastor Gil vai falar com a esposa e diz: ó, fulano e Beltrano estão viajando, ele me consultou se as crianças podiam. Não, dá um jeito de não deixar. Não quero aqueles meninos aqui não. Ou eu estou inventando moda? Mas não seria tão bom se não fosse nem por necessidade, mas simplesmente: pastor, o senhor não pode ficar com as crianças, que a gente quer dar uma saída hoje, só nós dois, para ir assistir o Maverick. E aí deixa as crianças aqui, vai sair para dar uns beijos na boca. Não tem parente. E você pode deixar com confiança, porque eles criam os filhos com os mesmos princípios e valores que você. Eu sou do tempo em que se um vizinho chamasse a atenção a dona Alci, ficava louca comigo. Na verdade, a gente precisa mais do que um curso. A gente precisa de irmãos que criem seus filhos com os mesmos valores. Que o que é certo para um é certo para outro, o que é errado para um é errado para outro. Mas sem trabalharmos isso, isso nunca vai acontecer. Anotem 3 palavras que são fundamentais na educação de filhos. Eu passei para você, Ju, isso lá no treinamento. As 3 palavras mais importantes na educação de filhos. A primeira é intencionalidade. Intencionalidade. Nada pode ser aleatório, tudo tem que ser planejado, tudo tem que ter uma intenção, um propósito por trás. A segunda palavra é regularidade. O irmão Chico Buarque gravou um hino uma vez. E o Chico Buarque é um irmão legal, que ele é tricolor também, torcedor do Fluminense. Ele gravou uma música que dizia assim: todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri com um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é para eu me cuidar, e essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando para o jantar e me beija com a boca de café. O nome dessa música é Cotidiano. Todo dia ela faz tudo sempre. Na educação de filhos é a mesma coisa, tem que ter regularidade. Quem pratica esporte aqui? Quem pratica esporte? Alguém aqui? Atividade física? Qual é a sua? Artes marciais. Há quanto tempo você pratica? Há 28 anos. Quantas vezes por semana você pratica? Você dá aula 6 vezes por semana há 28 anos. Podemos dizer que no tocante à atividade física, prática de artes marciais, ele é um sujeito porque disciplina é sinônimo de regularidade. Eu vou mostrar para vocês, porque eu falo e às vezes as pessoas não acreditam. Eu falei para o irmão ali que eu emagreci 27 quilos. Aí eu botei aqui na minha tela do computador uma foto chamada Gordo. Não é o Ronaldo Fenômeno. É o nhonho. Eu e Norma emagrecemos muito. Qual o segredo?
Regularidade. Regularidade. Na pandemia, enquanto todo mundo estava amargurado, eu estava indo para a academia, fazendo hidroginástica e fazendo musculação. Enquanto todo mundo estava nervoso porque não podia sair, eu estava cuidando da saúde. E, aí ele me perguntou, você brinca na água ou faz... o professor... Ginástica molhada? Ou... Eu falei assim, não, eu vou lá e boto para ferver. Regularidade. O pastor falou comigo na quinta-feira, qual foi a resposta que eu lhe dei? Eu fiz a hidro e depois fui para a musculação. Foram 90 minutos de atividade física na quinta-feira. Toda terça e quinta, hidro e musculação. Segunda, quarta e sexta, quando eu estou em casa, é só musculação. Perdi gordura, ganhei massa magra, mas eu ainda tenho aqui um airbagzinho que ainda está sendo trabalhado, né? É um airbagzinho difícil de tirar, mas não fez diferença? Qual é a palavra? Qual é o segredo? Regularidade. Na educação de filhos, qual é a palavra mais importante? São três. A primeira? Regularidade. E a terceira? Previsibilidade. Se eu continuar fazendo as coisas de maneira intencional e regular, eu consigo prever o resultado que eu vou ter. Sabe qual foi o que o médico falou para mim? O cardiologista disse, se eu continuasse como um nhonho, eu estava às portas de um infarto. Triglicérides alto, colesterol ruim alto, colesterol bom baixo, glicose 117, 120. Aí ele me perguntou como é que está o seu sangue. Está aqui, eu posso mostrar o último exame para você, está no meu celular. Tudo normal. Aí um amigo nosso em comum foi no cardiologista, o Dr. Fábio Vilaça, que é um irmão em Cristo, ele perguntou, você conhece o Dinarte? O Dinarte vai viver muito. Mas por quê? Porque o Dinarte tomou o controle da vida dele. Então, irmãos, na educação de filhos, as três palavras mais importantes são intencionalidade. Quantos alunos entram e saem da sua mão e param no meio do caminho? Falta de propósito. Eles não eram intencionais, eles estavam numa moda ou sei lá, empolgado com alguma coisa. Mas quando o cara entra, que o cara tem intenção de aprender, vai com regularidade, você diz para ele, se você continuar assim, dentro de tanto tempo, você já pode fazer prova de faixa, não tem essas coisas assim? É assim, gente. Na educação de filhos é a mesma coisa. Se você for intencional na educação dos seus filhos, sabendo o que você quer, se você for... Vou dar um exemplo de como que não é. Lá na nossa casa, todas as refeições são feitas à mesa, com acraseado. Não é na mesa, porque ninguém come sentado na mesa. A gente come sentado com acraseado. E aí, todo dia senta, toma café da manhã, almoça, café da tarde, lanche, janta, seja lá o que for. Um dia, está o Brasil jogando 8 horas da manhã em plena segunda-feira. Vê se presta um troço desse. Aí o garoto está tomando café, o Brasil começa a jogar, vai ele levantar da mesa para ver o jogo. Aí a mãe cutuca o pai, ó o fulano. Onde você vai? Não, eu vou assistir o jogo. Não, senta, acaba o café e depois você... Papai, não tem papai. Aqui está tudo combinado. Refeições são feitas à mesa. O moleque volta contrariado, mas volta por quê? Tem uma regra que não pode ser quebrada. Mas não tem aqueles dias que a gente não está afim de esquentar a cabeça? Não tem aquele dia que a gente está cansado? Tem, não tem? Que você diz assim, hoje eu não estou afim. O Bruno Mars gravou uma música, The Lazy Song, né? Hoje eu não quero levantar da minha cama, não vou nem atender o telefone. Pai, sinto desapontá-lo, mas eu também não vou para a escola. Hoje eu vou ficar só na minha cama. E eu estou dizendo isso porque eu quero e eu posso fazer o que eu quero. É uma música do Bruno Mars para adolescente. Aí, tomando café da tarde, o moleque levanta, sai com um copo de suco na mão, porque ele vai assistir um jogo.
Aí a mãe cutucou, ó o moleque, ai, deixa ele, uma vezinha só, não vai matar não. O que você acabou de fazer? Quebrei o quê? A regularidade. Passa mais 15 dias, você está sentado, o moleque levanta com o copo, está indo, você diz, onde você vai, rapaz? Pai, eu estou indo lá, não, volta aqui, mas pai, semana passada, semana passada foi semana passada. Aí você cai em Efésios 6,4, pais, não provoqueis vossos filhos, antes criai-os na disciplina. Primeiro vem a palavra disciplina, depois a demonstração. Disciplina é sinônimo de quê? Regularidade. Você quer que o seu filho fique livre de irritação, de ira? Seja regular com ele. Ele pode até não gostar da regra, mas ele não tem com que se irritar, porque a regra está posta. Tá certo? Então, se você mantém a regra, mantém a disciplina, não tem por que o seu filho ficar irado. Percebe como é que a gente mesmo destrói o que está tentando construir com a própria mão? Quando a gente vai abrindo as nossas exceções. Por exemplo, tem algumas coisas que eu não faço. Eu não estou proibido de comer nada. Eu não estou em restrição alimentar de nada. Mas eu estou cortando todos os brancos da minha vida. Açúcar, sal, farinha de trigo e cocaína. Eliminei de vez. O mais difícil foi o açúcar. Eu acho que todo mundo tinha que fazer a mesma coisa. Alguém que tem problema com cocaína, você já venceu 25% do desafio, tá vendo? Falta só 75%. Então vence a farinha de trigo. Na nossa casa, a gente só come arroz integral. Quando eu estou fora, o que eu posso fazer? A gente foi almoçar hoje, eu pego 2 colheres de arroz branco e ponho. Eu não enfio o pé na jaca no arroz branco. Tem um pãozinho caseiro ali, ok, eu como pãozinho branco, mas pergunto se eu janto. Não vou jantar. Ontem eu saí para comer à noite, pastor, não saio para comer para jantar. Por quê? Porque quem tem que ter a disciplina? Sou eu que tenho que ter a disciplina. Quantos copos de Guaraná eu tomei? Eu tomei meio copinho. Cadê o irmão que me serviu? Né? Tomei a tubaína ali. Meio copinho de refrigerante, basta. Não foi o irmão que me serviu ali? A gente é que tem que ter o governo da nossa vida. Manter, quais são as 3 palavras mais importantes? Um casal fez o curso de educação de filhos comigo, eles voltaram para casa, chamaram os 2 filhos, só precisamos conversar com vocês, aí chamaram o mais velho primeiro. Explicaram o que tinham aprendido e o mais novo ficou na sala, mas com o orelhão em pé, né, pastor Gil? E ele está ouvindo os pais conversarem com o mais velho e lá na sala. Pelo jeito as coisas vão mudar muito nessa casa. Precisa mudar. Nós precisamos erguer os muros, gente, para proteger os nossos filhos, mas nós não vamos conseguir fazer isso sozinho. É hora dessa igreja aqui se juntar como irmãos e começar a trabalhar pela proteção dos filhos de vocês. É isso que Deus falou pela boca de Neemias, né? Pelejai por vós, pelos vossos irmãos, pelas vossas mulheres e pelos vossos filhos. E a gente não consegue fazer isso sozinho, cada um levantando o seu muro no seu pedaço. Nós precisamos criar uma comunidade de pais com a mesma mentalidade. Hoje eu passei para eles aqui uma série de histórias que eu já conheço de gente que está sendo bem sucedida. Para isso a gente precisa entender alguns aspectos que são contraditórios e são nossos inimigos. O primeiro é a supervalorização da felicidade. Anote aí, supervalorização da felicidade. Nós hoje vivemos numa sociedade que as pessoas querem ser felizes. Lembra do adesivo de carro? Você merece? Ninguém merece ser feliz. Porque felicidade não é um mérito. Felicidade é uma conquista. Felicidade é conquista, não é mérito. É algo que você... Quer dar um exemplo besta? Né? Eu estava vindo de férias pela BR-101, quando a gente chega ali entre Macaé e Casimiro de Abreu, tem uma área de preservação ambiental que é a área do mico-leão dourado. E a gente estava vindo de carro, eu no meu carro, minhas filhas no carro delas, e aí eu vi um bichinho atravessando a pista assim, saindo do acostamento, vindo para o meio da... Quando eu vi era um filhote de bicho preguiça. Isso era
Encostei meu carro, minhas filhas encostaram o carro delas e um outro carro parou à frente do nosso. E não era duplicado, era um carro indo, carro vindo, carro indo, carro vindo, e um caminhão. Falei assim, qual é a chance dessa preguiça atravessar isso aqui sem ser morta? Era um filhote. A chance era zero. Então, o cara que saltou e falou assim, amigo, me ajuda aqui, vamos botar ela do outro lado ali no mato, porque o lado de onde ela estava saindo era pouca vegetação e ela estava querendo ir para o outro lado. Eu fui para o meio da pista e parei o trânsito da BR-101. E o rapaz pegou aquele filhote de bicho preguiça e atravessou para o outro lado e botou fora da pista. E minha filha escreveu assim no Facebook dela, muito feliz, meu pai acaba de ajudar a salvar um bicho preguiça. E todos nós ficamos tão felizes, porque a felicidade, ela é o resultado da sequência de boas ações e boas escolhas. Ninguém pode experimentar a felicidade por emulação. Nós só experimentamos a felicidade como resultado das nossas boas escolhas ou das nossas boas ações. Mas os pais querem fazer os filhos se sentirem felizes sem que exista qualquer ação do filho para experimentar tal sentimento. Eu recebi certa vez um e-mail de uma líder de educação de filhos. E nesse e-mail ela dizia assim, uma mãe no nosso grupo de educação de filhos trouxe uma dúvida que eu não quis responder e estou passando para você, Dinarte. É que a filha dela está na pré-escola, que hoje é o primeiro ano, né, do ensino fundamental, e vai ter a festa junina. Muita coincidência a gente está falando isso agora, nessa época, né? E todas as crianças da pré-escola, do primeiro ano lá, vão dançar quadrilha. Turma por turma vai ter a quadrilha para dançar. E a mãe falou assim, olha, eu não sei se eu vou dizer não para minha filha, ela está tão animada. Todas as coleguinhas vão fazer a fantasia, vai ter a música, fogueiro, quentão para a festa de São João. E eu não sei se eu vou proibir minha filha de participar. O que você acha? Perguntou para a líder. A líder não quis se comprometer, porque tem gente que não gosta de se comprometer, né? E passou a bola para mim do tipo, se alguém tiver que dizer não, que seja o diretor da Universidade da Família. Aí ela passou para mim e eu falei assim, eu não estou aqui para ficar pegando cachorro pela orelha, né? Eu devolvi o macaco para ela, o macaco não era meu. Eu disse para ela assim, eu acho que você deveria conversar com essa mãe e fazer uma pergunta para essa mãe. O que é mais importante para você? A felicidade ou a santidade da sua filha? Você que é pai e mãe, quando o seu filho te faz aqueles pedidos, tipo te encurralando, porque filho faz pedido encurralando, e você fica pensando que tipo de resposta vai dar para não desagradar seu filho, a pergunta mais importante não é se você vai dar sim ou não para o seu filho, é o que é mais importante? É a felicidade ou santidade? Então pergunte para essa mãe, qual é a coisa mais importante para 5 anos? É ser feliz ou ser santa? Aí como eu não sou cara de me omitir, a norma diz que eu arrumo muita confusão porque eu não me omito, né? E eu falei assim, se eu fosse essa mãe, eu faria o seguinte, eu chamaria a filha e diria, filhinha, de quem é o seu coraçãozinho que mamãe tem ensinado para você? Se é uma mãe crente, ela já ensinou para a filha de 5 anos que o coração dela é de quem? É de Jesus. Porque todo pai e toda mãe que se preocupa com a santidade do filho, não espera o filho fazer 12 anos para falar de Jesus. Começa a falar quando? Na barriga. Quando descobre que está grávido, já consagra, já abençoa. Quando nasce, já diz, você foi consagrado. Quando eu soube que você ia nascer, já dedicamos você para Jesus. E aí essa mãe pergunta para ela, de quem é o seu coraçãozinho? De Jesus. Sabe essa festa da escola? Ela não é uma festa para Jesus. Ela é uma festa para São João, Santo Antônio, São Pedro. E sabe de uma coisa? Jesus ama tanto o seu coração que Ele não quer dividir o seu coração com ninguém, filha. Então essa é a razão pela qual mamãe acha que você não deve dançar essa festa, porque ela não é para o dono do seu coração. Mandei isso. A líder entendeu, perguntou para a mãe a pergunta mais importante.
santidade ou a felicidade. E contou a história que eu contei. E a mãe fez exatamente o que eu falei. Sentou com a filha, perguntou de quem era o coração e tal. Aí a mãe ficou surpresa porque a filha, mãe, tá bom, não vou dançar quadrilha. A mãe estava mais preocupada do que a filha. Bastou a mãe mostrar segurança que a filha se sentiu segura. Vocês têm anotado que eu falei o que é autoridade hoje? Você está aí anotado? Eu falei para os irmãos hoje cedo o que é autoridade. Não vai dizer que você jogou fora, cara. Eu gastei 60 anos da minha vida para receber essa revelação. Passei para vocês de mão beijada. Autoridade é aquela pessoa que possui poder conferido por Deus para orientar e proteger as pessoas. A autoridade possui um poder conferido por Deus para orientar e proteger as pessoas. Pai e mãe é uma autoridade divina com poder concedido por Ele para orientar e proteger os seus filhos. Essa mãe entendeu, sentiu-se segura, a criança confiou na segurança da mãe e o coração dela descansou no conselho da mãe. Dias mais tarde, a diretora da escola liga para a mãe. Deu zebra. Mãe, a senhora poderia vir aqui na escola conversar? Porque toda professora é treinada no eufemismo, você já reparou? Você vai pegar resultado da escola, a professora diz assim, o seu filho é uma criança maravilhosa. Mentira, é o cão chupando manga. Ele tem muitas virtudes. Mentira, não tem nenhuma. Mas só tem uma coisinha que precisa ser trabalhada. Não, tem um monte de coisa que precisa trabalhar. Mas o professor não pode rasgar o verbo. Aí ele usa o eufemismo. Não é isso, professora? Não aparece não para ninguém ficar sabendo que você concordou comigo. Né? O educador é treinado no eufemismo, que é para não ofender o pai e a mãe. Né? E aí a diretora chama a mãe e, cheia do eufemismo, vira e fala assim, deixa eu perguntar para a senhora, o que a senhora andou falando com a sua filha sobre a festa junina? Aí ela falou para a diretora, a senhora sabe que nós somos evangélicos e dentro daquilo que nós professamos, nós não participamos das festas juninas, porque elas são festas de caráter católico e nós como evangélicos não comungamos com essas profissões de fé. Não, mãe, isso eu entendo, isso está tudo certo, mas a senhora mandou a sua filha falar alguma coisa com os coleguinhas? Não, por quê? Porque a sua filha saiu na sala perguntando para todo mundo de quem era o coração deles. E agora a turma toda não quer mais dançar quadrilha, porque a sua filha falou para todo mundo que o coração deles era de Jesus. Dá para você imaginar um troço desse, cara? Se aquela mãe estivesse mais preocupada com a felicidade, ela teria perdido o coração da filha e a igreja teria perdido uma evangelista. Mas como a mãe se preocupou com a santidade, ela preservou o coração da filha. E a filha foi um instrumento de Deus para falar de Jesus para outras crianças. O que é mais importante para nós? A felicidade ou a santidade dos nossos filhos? Deixe-me passar um testemunho de transição para vocês, porque a gente estava falando sobre pai rico, filho nobre, neto pobre. Porque é tudo uma questão de gerações. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Vejam comigo se não é verdade. O povo saiu do Egito sob a liderança de Moisés, o pai da libertação. Entraram na terra de Canaã sob os cuidados de quem? Josué. Moisés, o pai rico, Josué, o filho nobre, e a geração que não conhecia a Deus, os netos pobres, que perderam tudo que Deus deu para eles. A família Nishimura, que eu falei para vocês, lá de Pompeia, eles entenderam esse processo de transição. E desde que o seu Nishimura começou a passar para os filhos na década de 70, eles começaram a entender que não se passa de uma geração para outra sem preparar a próxima geração. E aí o seu Jorge Nishimura, que é o filho caçula, presidiu os negócios, o conselho da empresa durante 25 anos.
E eles, entendendo, começaram a criar todo o processo de preparação da terceira geração. Sabe quanto tempo eles passaram treinando os netos do seu Nishimura? 10 anos. 10 anos. Os tios e os pais se reuniam para discutir os negócios da empresa, os netos ficavam reunidos em volta vendo como os pais discutiam os negócios. Cada um com seu consultor, dizendo para eles, agora estão discutindo isso, agora estão discutindo isso. Fizeram cursos, foram participar de eventos, não sei o quê. Um dia eles foram participar de um evento internacional de empresas familiares e alguém falou, mas vocês estão gastando esse dinheiro enorme nesses meninos. Eu falei assim, a nossa empresa vale 100 vezes mais do que esse dinheiro. Se a gente não investe isso neles, a gente perde tudo. E aí o seu Nishimura passou para os filhos e chegou agora o momento que a segunda geração estava envelhecendo, precisava passar para a terceira. E eles fizeram todo um processo de treinamento. E quando chegou o momento de entregar para a terceira geração, eles fizeram essa cerimônia que vocês vão ver apenas um trailer aqui. Pode desligar a luz para mim de novo? De fato, essa é uma noite muito especial. Estamos, na realidade, celebrando algo muito raro, algo que acontece a cada 30, 40 anos. E a gente está muito feliz de terminar esse ciclo, porque, na realidade, nós nos preparamos para isso. Sabe, existe uma maldição que diz assim, pai rico, filho nobre, neto pobre. Pelo menos na nossa família, essa maldição, se é que é uma maldição, esse é um ditado, ela está sendo quebrada nessa noite aqui. A primeira geração fechou com sucesso o seu ciclo. O Sr. Nishimura fez isso muito bem. Hoje, a segunda geração está fechando com sucesso o seu ciclo. Quero convidar então a segunda geração, dizendo que nós estamos transferindo as responsabilidades, né, da segunda geração para a terceira geração, mas é um trabalho inacabado, ainda não está acabado. Nós estamos assim oficialmente, né, publicamente, transferindo a responsabilidade dos destinos dessa organização para a terceira geração. Nós queremos, nesse ato, abençoar a vocês. Abençoar significa liberar para prosperar. Senhor nosso Deus, colocamos humildemente na Sua presença para invocar a Sua bênção a esta terceira geração que está assumindo a sua função. Oramos para que o Espírito Santo esteja conduzindo suas ações, a fim de que sempre esteja em conformidade com a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu queria dizer que é um momento muito especial para a nossa família, né? Gostoso, né, a gente chegar nesse momento aqui, um momento em que a gente, como família, está tão em paz, e que a gente possa fazer uma transição dessa com um ambiente tão, acho que tão sincero como esse. O Keis chegou para mim agora há pouco, chegou e falou, e aí, você está preparado? Eu olhei para ele e falei, não, Keis, não tem como se preparar, né? Como que você se prepara para calçar os sapatos? Os sapatos da segunda geração e da primeira. É uma grande responsabilidade, gente. Nós queremos agradecer
primeiramente a Deus, que tem nos abençoado demais. Chegamos aqui, 70 anos de história. E uma história muito bonita, que vale a pena viver e batalhar por ela. Mas queremos dizer, fiquem em paz, fiquem tranquilos. Vocês fizeram com maestria e excelência a parte de vocês, e agora descansem, pois nós também faremos a nossa parte. Como disse a nossa saudosa vovó, vejo a determinação do Giro, igual a do pai, e tenho a sensação de leveza a saber que o trabalho do pai vai continuar. O trabalho vai continuar. Muito obrigado, segunda geração. O alvo é a longo prazo. Nós não estamos numa corrida de 100 metros. Nós estamos numa corrida de revezamento, em que uma geração passa o bastão para outra geração. Esse trabalho tem que ser coordenado, treinado, intencionalidade, regularidade, previsibilidade. O alvo é que o seu Deus seja o Deus do seu filho e do seu neto. Que você possa dizer, o Deus do Gil e do Lider. O que todos nós precisamos saber é que estamos trabalhando para que o nosso Deus seja o Deus nosso, dos nossos filhos e dos nossos netos. Que na sua família é a minha bênção sobre vocês hoje. Que na família de vocês não haja o livro de Juízes. Que a história do livro dos Juízes não seja vivida na sua família. Que vocês não conheçam, nem depois da morte de vocês se ouça falar de uma geração que veio depois, que não sabia quem era o Deus do papai, quem era o Deus do vovô, e que morreu sem saber quem era esse Deus e o que Deus tinha feito na família. Uma revelação final é que o que nós estamos falando e fazendo tem a ver mais com o futuro da igreja do que com o futuro da nação. Vejam só 1 Timóteo 3,4. Quando eu estava terminando esse estudo, o Senhor me fez lembrar disso aqui e eu incluí esses textos bíblicos. Quando Paulo escreveu a Timóteo dizendo que tipo de homem ele ia colocar na liderança da igreja, que tipo de pessoa Timóteo deveria procurar, olha o descritivo de Timóteo, que Paulo dá a Timóteo. Que ele governe bem a sua própria, criando seus filhos sob disciplina, com todo. Sabe, pastor, o futuro da liderança da igreja tem tudo a ver com a educação de filhos. Presbíteros e diáconos são homens que colocam a educação de seus filhos como pré-requisito para serem aprovados por Deus como obreiros que não têm do que se envergonhar. Veja o versículo 12. Que o diácono seja marido de uma só mulher e que governe bem seus filhos e a sua casa. Tito 1,6, Paulo fala exatamente a mesma coisa. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher e que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução nem insubordinados. A maneira como nós educamos os nossos filhos depõe sobre o nosso ministério. O futuro da liderança da igreja, dos homens que Deus vai levantar para cuidar da sua igreja,
passa pela maneira como esses homens educam os seus filhos. E vocês acham que isso é novo? Gênesis 18, 19. Quando Deus falou com Abraão, a primeira coisa, quando Deus anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra, Deus falou, eu não posso fazer isso sem falar com Abraão. Por que Deus não pode fazer sem falar com Abraão? Deus não é Deus? Deus precisa pedir permissão a alguém para fazer alguma coisa, mas veja o que Deus fala, 18, 19. Porque eu sei, eu escolhi, para que ele ordene os seus filhos e a sua casa depois dele. O fato de Abraão ter sido escolhido por Deus para colocar os seus filhos em ordem a sua própria casa, fez com que Deus se sentisse na obrigação de falar com ele sobre o que Deus estava por fazer. Eu espero, em nome de Jesus, que essas horas que os irmãos dedicaram aqui, que tudo que a gente compartilhou, seja suficientemente forte e claro para a gente entender que trabalhar na educação dos filhos é algo que não pode ser adiado. Nós estamos falando da próxima geração. Deus me deu alguns privilégios nessa vida pelos quais sou muito grato a Ele. Há uns 8, 9 anos atrás, eu cheguei na cidade de Boston para pregar numa igreja metodista de brasileiros, numa localidade chamada Saugus, na Grande Boston. Essa é uma igreja metodista, pastor, que fica numa praça, tipo praça de igreja católica, manja? Não. Em Boston, né? Boston é um absurdo de grande. Saugus é uma localidade lá, e esse pastor chamava-se Juarez, e o Juarez, quando chegou, foi para os Estados Unidos, enviado pela Igreja Metodista Brasileira, foi procurar lugar para começar uma igreja entre brasileiros. E ele achou essa igreja metodista com mais de 100 anos, com vitrais coloridos, uma catedral de pedra fechada, porque não tinha crente para reunir naquela igreja. E ele solicitou à Igreja Metodista Americana para ceder o templo para ele começar uma igreja, e eles não cederam. E a Igreja Metodista Brasileira intercedeu e eles alugaram o templo por $1, para não dizer que estava dando de graça. E ele e o filho reformaram o templo todo. Eu estive lá logo depois da inauguração. E ele falou assim, pastor, sabe quantos templos metodistas estão sendo alugados aqui em Boston, na Grande Boston? Atualmente tem 3, porque não tem mais crentes para reunir. Nós estamos falando do país que enviou milhares e milhares de missionários para o mundo inteiro. O que aconteceu com a fé? Não fizeram o trabalho com a próxima geração. A Inglaterra, mesma coisa quando eu estive lá. Eu estive na igreja de John Wesley, é um lugar para visitação, não tem culto. Alguém já leu o livro O Peregrino? Bunyan? Eu preguei no púlpito que o Bunyan pregava na cidade de Oxford. O templo é alugado para brasileiros e hispânicos, mas não tem um inglês mais reunido naquele templo. Não tem mais. Porque não trabalharam com a próxima geração. Deixe-me dizer, a pior coisa que pode acontecer com a cidade de Campinas é daqui a 50, 60 anos os templos estarem sendo vendidos ou alugados. Esses monumentos que temos em Campinas. Porque nos esquecemos da próxima geração. Está claro para os irmãos? Quando a gente assiste esse vídeo da família Nishimura e vemos o valor que eles deram ao processo de transição, quem é que não se emociona vendo isso? Não é verdade? Vamos ficar de pé para a gente orar. Pastor Gil, muito obrigado. Obrigado por ter me dado a oportunidade de estar aqui,
falar dessas coisas, compartilhar isso tudo. A igreja de vocês está preparada, o pastor tem direção, tem liderança treinada para começar qualquer um dos nossos cursos, E eu acho que vale a pena vocês começarem a sentar e programar como é que nós vamos começar, com qual curso nós vamos começar. Eles já receberam uma série de orientações práticas hoje, como fazer isso. E eu tenho certeza, irmãos, que não é para você sentar e fazer o curso só como aluno. É para você dizer assim, Dinati, eu quero fazer como aluno, mas eu quero multiplicar esse negócio. Eu quero ajudar outros pais. Tem muitas famílias que precisam. E a pior coisa que a gente pode fazer é segurar para nós aquilo que Deus tão graciosamente tem feito chegar. Eu lidero esse ministério no Brasil desde 2007. E a gente tem viajado, pregado, ensinado, treinado em tudo quanto é canto desse país. O único estado brasileiro que eu nunca fui foi Sergipe, vou em março do ano que vem. E nós podemos fazer um trabalho muito relevante. Podemos. Nós podemos assegurar que os nossos filhos vão receber instrução segura. Nós podemos mostrar para Campinas que as famílias podem criar filhos dentro de um mesmo princípio e não ficar dando cabeçada aí fora. Nós podemos atravessar a adolescência com tranquilidade, porque Deus não criou ninguém para chegar a uma fase da vida que está fora de controle. Isso é uma falácia, né? Deus tem instrução para pais de adolescentes também. Deus tem instrução para a mulher que cria filho sozinha. A Bíblia é um livro de mães solteiras, de Gênesis para frente. Agar era uma empregada que teve um filho com o patrão e a patroa falou, ou ela ou eu. E ele botou ela para fora, com o filho. Deus sabe como cuidar de uma mãe solteira. Eu sou filho de mãe solteira. Deus sabe como cuidar dessas coisas. A gente só precisa ter a ferramenta para ajudar essas famílias. Está lotada aí fora. Campinas não tem, mas por aí está cheio de adolescente grávida, né? Se vocês puderem ajudar outras cidades, talvez, quem sabe. Porque Campinas não deve ter adolescente grávida. Para vocês trazerem, ajudarem, porque senão nós vamos ter mais um exército de crianças sendo recrutadas para as coisas que não são lícitas. Feche seus olhos, peça o Espírito Santo para falar com você. Se você já tem filhos, parafraseie o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e diga o seu nome e o nome de seus filhos. O Senhor é o Deus de Dinarte, o Deus de Damares, de Helena e dos netos que o Senhor me der. Abre a sua boca e fala alto. Mesmo que você seja mãe, fale, o Senhor é o Deus da Maria, o Deus. Fala alto, confessa o teu Deus como Deus do pai, da mãe, do filho, da filha, do neto, da neta. Se já tem bisneto, confesse isso. Confesse. Pai, nós oramos em nome de Jesus, por revelação. Que o Senhor continue falando com a gente. Quando tudo isso aqui terminar, porque a Tua palavra não está limitada a esse tempo que estamos reunidos, nem o Teu Espírito limitado quando a gente se reúne. Até de noite o Senhor fala conosco em sonhos, quando dormimos. Continua falando, continua mostrando, continua dando revelação. Eu oro agora nesse momento que o Senhor coloque na boca e no coração dos teus filhos uma palavra de bênção para eles levarem para casa, para falarem com seus filhos, que eles cheguem em casa como quem esteve na multiplicação de pães e peixes e que está levando um pouco daqueles 12 cestos que sobraram e que eles dividam esse pão e esse peixe com os que ficaram em casa. Que haja alimento na mesa essa noite para o corpo e para a alma.
que haja alegria, gozo na família essa noite, Senhor. Eu oro para que haja esperança quanto ao futuro. Podemos estar preocupados com o proceder dos nossos filhos, seja qual for a idade deles. Podemos estar preocupados quanto ao futuro dos nossos filhos, não importa a situação que estejam vivendo, mas o fato é que nós temos esperança, não estamos sozinhos nesse mundo. O Senhor se permitiu ser o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e o Senhor se permite ser o nosso Deus também. O Senhor se permite ser chamado pelo Deus do Dinarte, pelo Deus de cada irmão aqui, porque tu não tens vergonha de nós, porque nos compraste com o sangue de teu Filho Jesus, para fazer-nos teus filhos. Nós oramos em nome de Jesus, que nenhum daqueles que o Senhor nos deu, oramos a oração de Jesus: aqui estão todos que o Senhor me deu, e nenhum daqueles que o Senhor me deu se perdeu. Nós oramos pelos nossos filhos, que nenhum deles se perca, que nenhum deles se perca. Pai, que não seja pela nossa renúncia, pela nossa deserção, pela nossa displicência, mas que sejamos proativos, intencionais, regulares, Senhor, previsíveis em tudo que fizermos com os nossos filhos, para inculcarmos neles o melhor daquilo que Tu tens depositado em nós. Queremos encher, rechear o coração dos nossos filhos. Usa essa casa, usa essa igreja, esse povo, para promover, meu Deus, uma revolução silenciosa de paternidade nessa cidade. Desperta o Teu povo, Senhor, e que, como nós conversamos hoje aqui pela manhã, que a estrutura que Tu tens dado aos Teus filhos sirva para ajudar os pais a educarem seus filhos para a glória do Teu nome. Não deixa faltar recursos, Senhor, porque aonde tem visão, tem o recurso para a visão, isso se chama provisão. Não deixa faltar recursos humanos. Levanta os obreiros, os voluntários. Meu Deus, que os homens sejam despertados a ajudar outros homens e outras famílias a educarem seus filhos. Meu Deus, muito obrigado pelo pastor, sua família, que com um coração generoso tem servido àqueles que aqui congregam e a tantos outros que vêm receber ensinamento. Continua alargando as fronteiras dos teus filhos e que nada lhes falte, que nada lhes falte. Muito obrigado pelas horas que aqui passamos. Te somos muito gratos, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Foi bom demais e passou rápido, viu, pastor? Já vai dar 8h30, rapaz. Quase meia-noite já e nós ainda estamos aqui. Podem sentar, irmãos. Não vamos desperdiçar essa unção, não. Então é assim, né, queridos? O sacerdócio é para todos, não é isso? O Senhor te constituiu como sacerdote da tua casa, a sábia da tua casa, mas eu quero orar, eu quero aproveitar o Dinardi aqui, dessa unção. Deus chamou o cara para isso. Se você sente, ferve no teu coração. Então eu estou falando de ministros que vão militar, assim como o pessoal do CRAU, assim como o pessoal de outras áreas aí, do Homem ao Máximo, do Aliança. Se esse ministério liderar outros pais, treinar outros pais, não importa se é da nossa igreja ou não, aqui a gente vai, é assim que a gente faz, você já sabe, nós nos treinamos juntos e militamos pelo um reino juntos. Mas eu queria, se isso ferve no teu coração, eu queria que você viesse aqui à frente, nós vamos orar por você, né? Um dia eu fui esse maluco que veio à frente e eu mal sabia do que o Senhor estava me chamando, mas me chamou para fazer exatamente isso que eu estou fazendo. A Ju, Marcelo já são do time aí, vem aqui, venha, quem mais? Mais alguém? Isso, boa, muito bom. Esse rapaz tem um testemunho idêntico ao teu. Né? Estou procurando um macaquinho aqui, o macaco está com ele. Mas é bom que você segura esse macaco, porque essa responsabilidade é sua. Olha aí, temos um timaço. Os irmãos aqui da igreja já sabem, deixa eu chover no molhado para alguns. Sabe quantos... o Senhor falou, eu pedi para o Senhor me dá um povo valente, me dá um povo destemido, né? E o Senhor falou assim para mim, eu vou te dar 50. É uma igreja pequena, né?
Mas o Senhor falou assim para mim: 50 pastores. Aí falou assim: você conhece uma igreja com 50? Você conhece? Esse cara rodado, talvez ele conheça. 50 pessoas que ama pessoas, que cuida de pessoas, né? Não é 50 coach, não é 50 agitador de auditório. É gente que ama a pessoa, que abraça a pessoa, que cuida, que apacenta. Não é tão perto, cara. Com 50 nós podemos revolucionar isso aqui. Amém? Então nós já temos um time. Ora por nós, meu irmão, para que o Senhor nos dê essa graça. Vocês sabem por quê? Quando a gente vê aqueles homens orando de joelhos pelos filhos, porque eles estão assumindo os negócios da empresa. Não é tocante aquilo? Aqueles velhos de joelho diante dos filhos. Se tiver dificuldade, pode ficar em pé, irmão. Não tem problema não. Quando Salomão consagrou o templo, Senhor, os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. Nós até conseguimos, mas escolhemos nos ajoelhar nessa hora, Senhor, reconhecendo a Tua presença nesse lugar, reconhecendo a solenidade desse momento. Esse é momento de entrega, de consagração. Esse é momento de devoção. Esse é momento que a gente está ouvindo de novo o chamado de Neemias: pelejai por vós, por vossos irmãos, por vossas mulheres, por vossos filhos e por vossas filhas. O que Neemias estava vendo naquela hora, Senhor, que a gente precisa ver hoje? Que muro não é uma construção física. Muro é um ambiente de proteção para quem está por trás dele. Ajuda-nos a levantar um muro, Senhor. Faz soar a trombeta, como Neemias falou. Quando tocar, vamos correr todos para lá. E nós estamos correndo hoje aqui, estamos de joelhos, porque a trombeta tocou. O chamado do pastor hoje foi uma trombeta para nós. E nós estamos dizendo: eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui. Pai, a Tua palavra diz que em Sião se ouvia o choro de Raquel por causa dos filhos que estavam sendo mortos. É nesse ano, nesse tempo que nós estamos ouvindo o choro de Raquel de novo. Tantos filhos sendo mortos, tragados pelo vício, pela prostituição, pela homossexualidade, tragados por todo tipo de maldade e malícia. Senhor, Raquel está chorando. Senhor, ajuda-nos a secar as lágrimas de Raquel, a trazer alegria ao coração de mãe. E atendendo ao Teu chamado nessa hora, nós oramos por unção, Senhor. Porque um dia o Guerriers e a Anne Marie fizeram um voto ao Senhor. Eles falaram há quase 40 anos atrás: não permitiremos que um pai ou uma mãe que tenham dúvidas, que queiram educar seus filhos, venham nos procurar e saiam sem resposta. E o Senhor derramou uma unção para eles, que eles produziram esses materiais que hoje está traduzido em 22 idiomas, em 40 países, milhões e milhões de famílias. E aquela unção que o Senhor derramou sobre eles está aqui nessa noite. E nós repartimos essa unção com os Teus filhos para ajudar pais e mães, que nenhum pai, nenhuma mãe chegue perto deles e saia com o coração em dúvida, inquieto, mas que o Senhor os use com poder e autoridade para trazer ensino, revelação da Tua palavra. Do mesmo jeito que tudo que a gente falou aqui hoje foi abrindo o nosso olho, o nosso entendimento de um jeito, que isso se repita na instrumentalidade desses Teus filhos, que eles tenham o gozo, a alegria de verem pais se alegrando no que aprenderam e no que estão transmitindo aos seus filhos. Eu oro para que haja Malaquias 4:6 na vida deles, que haja conversão de coração de pais aos filhos e de filhos a seus pais,
que eles vejam isso diante de seus olhos e que o teu nome seja honrado e glorificado. Senhor, eu oro por proteção para a casa deles também, para os filhos deles, para os netos deles, para aqueles que ainda não têm filhos. Oramos, Senhor, dá filhos para eles. Aquilo que não está funcionando do jeito que o Senhor planejou que funcionasse, coloca tudo em ordem, Senhor. Os órgãos, os hormônios, coloca tudo em ordem, Senhor. Pai, em Ezequiel 28 diz que de um vale de ossos secos tu levantaste deserto, o nosso corpo nem morto está, Senhor. Nós não somos ossos, nós somos um corpo vivo. Se o Senhor pode colocar tudo aquilo em funcionamento, qual é a dificuldade que o Senhor tem para colocar o nosso corpo para funcionar? Nenhuma, respondemos. Coloque em ordem o corpo dos teus filhos para que gerem filhos para a tua glória. E nós oramos em nome de Jesus, que onde tiver espírito de rebelião, de desobediência, na autoridade do nome de Jesus, toda e qualquer brecha que o inimigo usou para entrar, nós repreendemos em nome de Jesus e dizemos: por onde veio, vá embora em nome de Jesus. Que o Senhor dê autoridade aos teus filhos para enxergar a brecha aberta, expulsar o mal e fechar aquela brecha no poder do nome de Jesus. Também eu oro por uma mudança de mentalidade, que todo secularismo, que toda ideia que seja em conformidade com o presente século, seja transformado pela renovação do entendimento segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que essa igreja, que os irmãos que representam as suas igrejas, não sejam uma reprodução do livro dos Juízes, que ninguém ande pelo seu próprio caminho, que ninguém siga o seu próprio coração, mas que o Senhor restaure uma cadeia de valores, o senso comum, pelo qual nós poderemos crescer juntos, criar nossos filhos juntos e edificar as nossas famílias para a glória do teu nome. Pedimos que tu nos conceda a graça diante dos não crentes, que quando eles souberem que temos ferramentas para ajudar na educação dos filhos, que eles sejam atraídos e que haja salvação. Salvação. Senhor, que esse povo entre nos condomínios aqui em volta, nos prédios, nas escolas, que esses cursos consigam chegar aqui nas escolas do município, Senhor, nas creches, que o curso de preparação para a chegada do bebê consiga chegar no posto de saúde do bairro, como ferramenta para ajudar aquelas que estão fazendo pré-natal. Ajuda os teus filhos nisso, para que o teu nome seja honrado e glorificado em todas estas coisas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Alô? Pastor, a gente quer cumprir, a gente sempre cumpre aqui, honra a quem te dá honra. Então a gente preparou uma caixa para o senhor. Da minha mulher, ela queria estar aqui. O senhor que gosta de caixa, né? Não sabia. E tem uns mimos dentro, se o senhor quiser olhar. Inclusive eu acertei, porque tem um churros italiano, mas tem. Sério? É, aqui. Uau! Eu não Isso sabia. Aqui não é da Jazão. O pessoal da Jazão, não me leve a mal. Isso aqui não é da Jazão. A gente não mostra. É alto nível, hein? Vicenzi. É. Produto da Itália. Olha que chique. Na verdade, ele só representa um até breve. Seja bem-vindo. Obrigado. O senhor volte sempre. Que lindo. A vida... Você viu o versículo? Eu estava lendo aqui agora. Capricha, filho. E agora eu não sei para onde olhar. Duas paparazzi. Não estou acostumado com esses paparazzi.
E ali tem uma orquídea para Norma que a gente comprou. Ia dar para ela. Aí o senhor leva. Aquela que colhe onde não semeou, né? Ah, ela colhe, e colhe bastante. Obrigado, Mas irmão. Obrigado de coração. a vida conecta pessoas e a gente se incumbe de fazer amigos. Que o senhor possa ser meu amigo e ser meu mentor, seja o que for. Nosso, né? Mas assim, eu em particular. Porque eu fiz o treinamento com ele e eu fiquei apaixonado. No bom sentido, marido, fica tranquilo. Só que hoje de manhã eu fiquei encantada com a história, com tudo que o senhor ministrou na minha vida. Então, eu vou te guardar para sempre. Obrigado. Ai, não sei mais falar, tá bom? Tá bom, tá tudo dito, filha. Obrigado. Amém, queridos. Glória a Deus. Quero chamar o pastor Alex. Vem conosco também, chamar a pastora Kazuko. Vem, meu irmão, vem conosco. Glória a Deus. Pastor Carlos, cadê a pastora Cris? Não estou achando. Vou pedir minha esposa também. Vamos abençoar nosso amado irmão, pastor Dinarte. Vou pedir para o pastor Alex abençoá-lo em oração. E que o irmão possa sair daqui também abençoado, transbordante da presença de Deus. Amém? Vamos. Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos? Que a gente possa. Amor, Vanessa está ali. Gostaria de te pedir que vocês pudessem estender as suas mãos aqui sobre o Ginate. Queremos agradecer ao Senhor. Recebemos bastante, né? Nesses 2 dias aí. Pai, nós queremos agradecer, Senhor. Agradecer no nome de Jesus pela vida do Ginade, Senhor, da sua casa. Deus, nós recebemos tudo aquilo que o Senhor ministrou nesse final de semana ao nosso coração, Pai. Queremos agradecer pela vida dele, pedir que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue guardando, protegendo, Pai. Deus, que toda seta maligna, que tudo aquilo que não vem do Senhor, Senhor, que toda seta de Satanás caia por terra agora no nome de Jesus, Senhor. Pai, que o Senhor o guarde nas suas viagens, Senhor, que mais famílias sejam impactadas pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo ministério dele, obrigado pela sua casa, Pai. Deus, nós pedimos a Tua bênção e o Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aplauda Jesus aí na vida dele. Amém. Deus abençoe, queridos. Compre mais livros aqui, tem mais comida ali. Fica à vontade. Que Deus abençoe.